que é. Abrir caminho é que é. Depois é preciso saber fazer a coisa. Vocês sabem que a maioria não tem estrutura enciclopédica. A gente se implora, então você tem que ir à massa no entendimento da massa. Eu lancei a enciclopédia popular com gatinhos e sinucas. Gatinho era um errinho de português. Sinuca era uma pergunta difícil de responder. E até hoje, eu lancei Gatinhos em 1941. Portanto, vejam vocês quanto tempo, né? Pois até hoje, quando eu passo na rua, qualquer coisa, ainda escuto: onde é que está o gatinho? Porque eu dizia uma frase errada e perguntava: onde é que está o gatinho? Por exemplo, eu tenho a súbita honra. Onde é que está o gatinho? Perfeitamente, está na palavra súbita, que não existe. O certo é subida honra, quer dizer, honra elevada. E há muitas outras coisas que vocês se lembram. Estão até na revista da Boa Vontade. Há várias publicações que tem ainda hoje. Onde está o gatinho? Gatinho é o erro de português. E quanta gente aprendeu quanta coisa à custa desse processo engraçado. E ainda dava prêmio assim acertar. Agora, sinuca era uma pergunta difícil. Por exemplo, como é que se chama quem nasce em Guimarães, cidade de Portugal? Nasceu em Guimarães. Como é que ele se chama? Quem nasce no Rio é carioca. Quem nasce em São Paulo é paulista. E quem nasce em Guimarães, como é o nome dele? É sinuca mesmo, porque o pessoal embasbacava e não dizia nada. Vimaranense. Quem nasce em Guimarães é vimaranense. Quem é que podia imaginar uma coisa dessa? Hierozolimitano. Quem nasce em Jerusalém. Hierozolimitano é o nome de quem nasce em Jerusalém até hoje. Mas era uma sinuca, porque ninguém sabia como é que era. Agora havia umas perguntas fáceis, quer ver? Quem foi que fundou a Legião da Boa Vontade? Mas se impõe, recordemos, a campanha injusta da imprensa marrom por causa da nossa CAPAS, Caixa Assistencial Presidente Alviro Zarotto. Os inimigos falavam até em cadeia para Zarotto, cadeia, porque se atreveu a fundar a CAPAS para fazer caridade, para ajudar os necessitados. E quando há uma campanha de imprensa, a maioria se acovarda, a maioria tem medo. Aqueles que se diziam amigos desaparecem. Mas não foi o que aconteceu com Mário Saladini. Ele é deputado estadual, pegou o touro à unha. Ele sozinho enfrentou os difamadores, os caluniadores de Alviro Zarotto. Aí está ele.
chegou lá na tribuna da Assembleia Legislativa e disse: alguns engraçadinhos aí, falando em inquérito, em comissão parlamentar de inquérito, em investigações, mas, senhores, Zaru vem dizendo isso há 27 anos. Venham examinar a LBV. Ora, meus amigos, meus irmãos, é um prazer receber o deputado Mário Saladini e dar-lhe a palavra para que ele participe conosco do Congresso da Mocidade Legionária e dos Soldadinhos de Deus. Também da comemoração de um recorde mundial para o Brasil. 10.000 audições do programa Alziro Zaru. Palavra, Mário Saladini. Mestre e meu grande e velho amigo, meus queridos irmãos, eu, já habituado à luta diuturna das lides não só políticas, como da própria vida que nós todos enfrentamos, vemos aqueles que procuram dar um pouco de si, conglomerar os bons para dividir o pouco para muitos, para aqueles que, não obstante uma luta de sacrifício, uma verdadeira luta na acepção do vocábulo, e eu posso dizê-lo, porque conheço o nosso amigo, o nosso mestre, Alziro Zaru, desde quando juntos militávamos na velha e secular Gazeta de Notícias, lá nos anos de 1930 e alguns. Trabalhávamos juntos e na mesma coluna ele me franqueou para que eu também pudesse, como jovem que começava a minha vida ao sair do colégio militar, tivesse também um lugar ao sol. Foi a primeira prova que ele deu em sua vida de renúncia, porquanto a coluna chamava-se Alziro Zaru. E eu então, quem era? Era um recém-chegado, um foca de jornal, e que ele me franqueava. Ou ele dividia comigo, como hoje divide com toda a gente, aquilo que ele recebe e aquilo que tem. Deu-me o ensejo para que eu também escrevesse. Não tão bem quanto ele, mas que eu seguisse as suas pegadas, para que eu aprendesse com ele a escrever. Então deu, num dia era Alziro Zaru, no outro dia era Mário Saladini que assinava. Aí eu fiquei conhecido. Não cortando a palavra do deputado Mário Saladini, eu achei curiosa a coincidência. Saladini estava dizendo: a Gazeta de Notícias, órgão conceituado, órgão respeitado, órgão centenário, de fato já entrou no segundo século de existência. E no mesmo instante em que ele falava, chegava o José Bogéia, com os diretores da sua gazetinha. É muita coincidência. Mas eu voltarei a falar de José Bogéia, dos seus companheiros e da gazetinha, depois do discurso do deputado Mário Saladini. Pois que o poder mais alto se levantou, que é a diretoria da Gazeta, eu procurarei ser breve no pequeno histórico. Os bons fados fizeram com que eu seguisse a carreira diplomática. Fui representando o Brasil na Inglaterra, na França, em Portugal, no México e em outros países. Então, eu tive conhecimento, quando no México, da fundação da LBV. Ele me escreveu. Eu sabia que ela seria vitoriosa, porque um homem
do denodo, da luta e do espírito de sacrifício de Alviro Zarur, levaria qualquer barco ao seu destino. E ele o levou. E o acompanhei quando companheiro da nossa querida e secular Gazeta de Notícias. Também o acompanhei par e passo nessa sua trajetória de luta, de sacrifício e de bondade. E quando, na Assembleia Legislativa, alguns deputados desavisados, mal informados, desconhecendo a figura e a obra de Alviro Zarur, tentaram maculá-la. Mas que não queria surpresa nenhuma, porque Cristo também foi ofendido, execrado, vilipendiado, e todos aqueles que querem fazer o bem têm o pior dos perigos, são os invejosos. Os invejosos sofrem mais do que o invejado, mas praticam tanto mal, porque ao invés de ajudar aqueles que querem expandir bondade, espargir tudo que é de bom, não, eles procuram execrar, humilhar, ofender. Mas estou certo que mesmo aqueles deputados, depois de uma conversa que tiveram comigo, depois de me ouvirem por diversas vezes da tribuna, desassombradamente enfrentando aqueles que procuram ofender e denegrir a honra alheia, hoje já mudaram o seu pensamento a respeito do nosso mestre e meu querido amigo Alviro Zarur. Este dia de festa, em que a Gazeta de Notícias entrega a sua medalha centenária, gloriosa Gazeta de Notícias, que chega ao seu cúmule como poucos jornais no mundo conseguiram alcançar gloriosamente esta efeméride. E ela vai galardoar o nosso querido mestre com a sua medalha, não só por como seu velho companheiro, seu velho militante do jornal, mas também solidário com a sua obra. E eu aqui venho trazer também o meu abraço, a minha solidariedade, o meu apoio moral, é o que eu posso dar, e o meu abraço fraterno